Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Glória a Deus por estar com vocês mais um dia aqui no canal O Reino em Pauta. Gratidão por mais um dia, gratidão pela sua vida que está conosco e sempre compartilha o nosso canal. Muito bem, queridos, essa série sobre o tema espécie versus essência é um compartilhar da palavra liberada nesse domingo, né? Ali pelo irmão César na COF. Então, até os irmãos que não puderam participar da pregação de domingo, pode pegar essa série aqui, tá? Então você vai ter aí compartilhado aquilo que nós ouvimos do nosso amado irmão, e que no próximo domingo ele concluirá a sua série na sua prédica ali no Partir do Pão. Muito bem. Queridos, eu estou falando sobre espécie versus essência. Nós nunca podemos esquecer que somos a espécie de Deus e que foi colocada dentro de nós a essência de Deus. Quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, a Bíblia diz que Deus soprou sobre aquele boneco de barro, amados irmãos, e a partir do sopro de Deus o homem se tornou alma vivente. Então ele só não tem, amados irmãos, a imagem e a semelhança. Ele tem a vida de Deus soprada para dentro dele. Mas nós estamos aqui caminhando já ao longo de 5 pregações, 5 reflexões, e agora é a 6ª. E está dizendo que, amados irmãos, não é bom que o homem estivesse só, mas Deus fez a ele a companheira, e eu falei que a companheira representa a igreja, que o homem não precisa ficar só, é só você rever a reflexão 5. Mas na 6 eu quero falar um pouquinho sobre algo que aconteceu, que é o relato da queda. Então, a palavra do Senhor diz que a mulher, irmãos, foi visitar o jardim, e lá ela ouviu a voz da serpente, né? E quando a mulher ouviu a serpente falar, olha que interessante, né? A serpente falou para ela que se comesse não morreria. Então, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, além disso, desejável de ela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido e comeu ele também. Então a mulher ouviu e viu. Ela ouviu a voz da serpente e teve uma visão. E, gente, é muito importante pontuar isso, porque aquilo que a gente ouve traz uma visão. Então, você, de repente, tem uma visão daquilo que você ouve. Então, você discerniu o que você está ouvindo. A mulher de Adão estava ouvindo a voz de Satanás. E a voz de Satanás trouxe uma visão para ela. Qual que foi a visão? Ela olhou para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e disse: é bom. E eu vou comer dele. Então, aquilo que a gente ouve produz em nós uma visão. Por isso é importante ouvir a palavra de Deus todos os dias, irmãos. Porque é a palavra de Deus que vai produzir a visão correta em nosso interior. Se você ama ouvir a palavra de Deus, eu digo para você, você vai ter uma visão correta. Se você ama ouvir a voz populi, ou a voz da população, ou a voz da internet, ou a voz da ciência até, né? Irmão, você pode se confundir. Então vamos lá. Então a mulher, irmãos, ouviu a voz, viu que a árvore era boa, tomou e deu ao seu marido. A partir do momento que eles comeram, amados, o verso 7 fala assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Vamos ver 2 coisas nesse versículo. Primeira coisa, irmãos, é que a mesma visão que mostrou para Eva, ou para a mulher, que a árvore e o fruto era bom, mostrou para ela que ela estava nua. Que triste, né? A mesma visão. Com a mesma visão ela viu que a árvore era boa. Foi Satanás que mostrou isso. Com a mesma visão ela viu que ela estava nua. Quem mostra a nossa nudez é Satanás. Não é Deus. É Satanás.
Você vai ver na sequência que Deus fez uma roupa para eles. Deus não mostrou nudez para eles. Deus fez uma roupa. Mas aqui diz que imediatamente quando eles viram que estavam nus, eles prepararam uma roupa de folha de figueira. Então o homem, agora caído, já prepara alguma coisa para justificar-se. Preste atenção, irmãos. Quando o homem cai, logo ele quer justificar o seu erro. Adão, quando fez a roupa de folha de figueira, ele pensou em aparecer diante de Deus, coberto com sua própria justiça. É importante isso ser revelado em nosso espírito. Quem somos nós para apresentar uma justificativa diante de Deus? Queridos, que nós possamos estar descobertos e dizer: Deus, o Senhor sabe que eu não sou ninguém. Eu sou falho, pecador, tenho alma caída dentro de mim, eu necessito de Deus, eu dependo de Deus. Quando você se apresenta assim diante do Senhor, irmãos, é hiper melhor do que você chegar diante de Deus e falar assim: ah, Deus, eu fiz 10 dias de oração para santificar diante daquele pecado que eu cometi, sabe, Deus, eu falei mal do irmão, então eu jejuei 3 dias para compensar aquele pecado que eu cometi. E o homem vive tentando fazer uma barganha com Deus nesse quesito. Eu queria que você entendesse literalmente o que eu estou falando, entendesse no espírito, né? Ninguém tem que justificar nada. A nossa justiça, ela é falha, ela é caída, e nós não temos de justificar nada, irmãos. Quem nos justificou, eu vou falar logo na reflexão 7, é Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. Agora, eu e você justificar, por quê? De onde? Mas Adão e Eva, ou a mulher e Adão, justificam-se, né? Só que tem um detalhe, irmãos. A nossa justiça não opera a justiça de Deus. Então vamos lá. A sequência, não preciso nem ler, mas está escrito. Diz que na viração do dia, pela manhã e na viração do dia, Deus ia lá visitar eles. E Deus apareceu visitar Adão e Eva. E Deus chamou eles. E o que a Bíblia fala? Que eles esconderam entre as árvores. Por que eles esconderam? Porque estavam nus. Agora, é interessante. Eles se esconderam porque estavam nus, né? Ou porque tinham feito folha de figueira? Eu creio que as duas coisas. Primeiro, estavam nus, porque a folha de figueira continua deixando eles nus. Então o que eu quero dizer é que a nossa justiça continua deixando a gente nu. A única justiça que nos cobre, de verdade, é a justiça divina. Essa eu preciso crer e tomar posse dela. Então a palavra diz aqui, depois das folhas de figueira, diz assim, verso 8, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava no jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou e perguntou: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Então ele citou que ele se escondeu porque estava nu. Mas na realidade, ele não tinha posto folha de figueira. Então por que ele estava nu? Então aqui mostra que a nossa justiça não opera a justiça de Deus. Que aquilo que eu acho que é verdade, irmãos, diante de Deus, não tem verdade. Que o meu conceito de certo e errado, o meu conceito de verdade diante de Deus não tem valor nenhum. Você entende a revelação nesse contexto? Você consegue entender? Tá? Então, amados, aleluia. Então ele fala assim: eu ouvi o Senhor andar e ouvi a sua voz e percebi então que eu estava nu, né? Aí Deus perguntou a ele: quem disse que você estava nu? Quem disse? Sabe quem disse? A justiça humana, a verdade humana. A verdade humana, ela é uma mentira. A verdade humana não opera a verdade divina. Ela é mentira. Quem disse que você estava nu? Deus perguntou para ele. Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore qual proibi que comesse? Disse o homem. Foi a mulher que me disse, que me desse por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Meu Deus.
Então o Senhor perguntou à mulher, por que você fez isso? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, um está sempre jogando a culpa no outro, né? A justiça humana é sempre assim, ela sempre joga a culpa em alguém, nunca assume a culpa. Enquanto que a vida de Deus em nós nos leva ao entendimento de que nós vamos assumir quem somos, reconhecer quem somos diante da grandeza de Deus. Olha só, ganhe aí, pegue ponto de revelação para você. Quando nós temos clarificação da vida de Deus em nós, irmãos, algo glorioso acontece, algo tremendo acontece. Então eu quero que você entenda no espírito o propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus, irmãos, é relação, é relacionamento. Relacionamento para multiplicação, relacionamento para edificação. Este é o propósito de Deus, tá certo? Abra o teu coração, nós vamos orar agora e eu vou para a sétima mensagem e vou tentar concluir a mensagem do irmão César ontem. Eu sei que nessas 7 reflexões eu nem consegui concluir bem, mas eu vou fazer aqui uma conclusão, tá? Em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento, pela vida de Deus, que o Espírito Santo continue ministrando sobre nós de forma tremenda, Pai. Nós agradecemos a Ti em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã.